gente. Olha só, eu tô até achando meu cabelo bonitinho hoje, né? Tem dia que ele não fica muito bom, mas eu gostei dessa ondulação aqui que fez aqui atrás. E ele tá crescendo, tá bonito. E é isso, né? Bom, eu gravei um vídeo na quinta-feira passada sobre isso que eu vou falar hoje, mas eu não gostei muito do resultado não, porque faltou algumas coisinhas também, né? E eu sou uma pessoa extremamente prolixa também, né? Costumo repetir informações dentro de um mesmo vídeo, ele acaba ficando muito longo e eu acabo ficando repetindo informação. Vou tentar ser mais sintetizada aqui ao máximo para não correr esse risco, né? Bom, né? Por que eu tô gravando esse vídeo de novo, né? Porque eu gostaria de falar desse tema, né? Porque eu tinha saído, né? Eu acabei de chegar em casa, né? Eu tava com esse lookzinho aqui. Nossa, tem que dar uma arrumadinha nele aqui pra ficar retinho, bonitinho. E eu fui, né? Fui pro banco. E o que acontece, né? O que acontece quando a gente sai de casa dessa forma, né? É claro que a máscara, né? A máscara ela ajuda bastante, né? Se a gente for parar pra pensar, a máscara ela dá uma pequena disfarçada, né? Pelo menos com ela as pessoas reparam menos na gente, né? E eu me olho, sabe? Tem vitrines, né? Tem essas janelas mais espelhadas, grandes, assim, que dá pra ver a gente de reflexo, assim, de corpo inteiro na rua e fala assim, gente, eu tô muito menininha, sabe? Então eu acho que a maioria das pessoas não fica reparando, né? Mas os meus vizinhos, eles me conhecem, né? Eles sabem quem eu sou. E é estranho pra eles, né? Uma mulher trans, né? Que até pouco tempo atrás eles não me viam dessa forma, né? Eles me viam de menininho ainda, né? E tá sendo uma novidade para essas pessoas. E essas pessoas têm uma curiosidade muito grande, né? Então, né, tirando, eu sofri algum tipo de preconceito fora de casa em relação a isso. Claro, assim, escancarado, né, de pessoas assim estranhas, desconhecidas, não sofri. Isso é muito bom, né? Pelo menos claro que a gente anda com uma insegurança. Eu fico com medo que sair de casa todas as vezes, né? E é assim mesmo que funciona, gente. A gente vai perdendo medo aos poucos, né? Eu tô perdendo esse medo. Era muito pior. Eu não saía sozinha, eu saía sempre acompanhada. E agora, pelo menos, eu tô saindo sozinha. Eu tô pegando ônibus, eu tô pegando metrô, eu tô pegando Uber. Eu tô indo a pé nos lugares. Inclusive, eu tô passando pelo bar, que é a pior parte, gente. Olha, você tá numa avenida movimentada, né? Uma avenida comercial, por exemplo. E é muito mais de boa, muito mais tranquilo, porque você se mistura no meio da multidão e a multidão ela tá alvoroçada, ela tá ocupada, né? Ela tá se ocupando com outras coisas, né? Então, geralmente as pessoas não te percebem, né? E principalmente com máscara também, muitas vezes assim pode passar até despercebido, você pode reparar assim, nossa, eu conheço essa pessoa, mas eu não reconheci ela por causa da máscara. Isso pode acontecer também. Então, é muito mais fácil, sabe? É muito mais fácil eu ir num centro da cidade, é muito mais fácil eu ir numa avenida comercial, é muito mais fácil eu ir num bairro onde tem um comércio muito centrado, né? E aí é mais fácil. Pelo menos eu não passo, né? Aquele constrangimento de olhares, né? De pessoas falando assim, tá, nós temos uma travesti no meio da gente. E então, qual será a nossa reação? Isso acontece muito porque nós somos muito poucos, né? E por não termos essa presença no dia a dia das pessoas, né? A maioria das pessoas sequer veem, né, pessoas trans em seu convívio, sejam pessoas não binárias, mulheres trans, homens trans, né?
não vê essas pessoas habitualmente no seu convívio. Então causa um estranhamento, né? Não só um estranhamento, mas também, né, uma curiosidade. É aí que eu quero entrar nesse detalhe. Porque as pessoas em si, elas são muito curiosas, né? A gente meio que vira um objeto de entretenimento para essas pessoas. Basicamente é isso. Eu acho que não tem uma outra forma de falar. Que as pessoas realmente, elas chegam até a gente e perguntam: ai, o que aconteceu com você? Nossa, tipo, o pessoal até elogia: nossa, que menina bonita. A minha vizinha: nossa, que menina bonita. Qual que é o seu nome? Aí eu falei: meu nome é Olivia, né? Eu expliquei pra ela: olha, eu troquei de nome, né? Eu retifiquei tem um tempinho já, né? Expliquei tudo pra ela, né? E teve uma outra vizinha também que me perguntou, né, se eu ia fazer cirurgia, né, quais eram as cirurgias, se eu ia colocar silicone e whatever, sabe? Todas aquelas perguntas do mundo, sabe? De curiosidade mesmo. Tipo, eu entendo, sabe? As perguntas às vezes podem ser até transfóbicas, mas eu entendo que as pessoas têm curiosidade de saber por que a gente tá transicionando, o que motivou a gente a fazer isso, o que a gente vai fazer depois da transição, né? Se a gente vai fazer cirurgia ou não. E é esse tipo de coisa, a gente vira assim um objeto de curiosidade, né? Ao mesmo tempo que a gente vira esse objeto de curiosidade, muitas pessoas querem saber, né, a nosso respeito, o que aconteceu com a nossa vida depois, né? Muita gente fica preocupada, né? Falando assim: olha, é perigoso, né? Já aconteceu isso e isso com você, né? As pessoas sim se preocupam, as pessoas sabem, as pessoas têm consciência, sabe? Eu acho que isso é muito mais importante, porque as pessoas hoje elas têm consciência de quem é trans vai sofrer violência, basicamente em algum momento da vida. Pode ser violência verbal, que é na maioria das vezes, pode ser violência física. Eu acho que isso é uma coisa que eu já estou preparada, né? Eu já tenho isso inculcado na minha cabeça, por isso que eu me preocupo sempre quando eu saio de casa. Eu falo assim: olha, tudo bem, agora eu tô fora de casa, eu tô fora da minha área de proteção e agora, seja lá o que for, né? Se acontecer alguma coisa comigo aqui, vamos tentar recorrer pelo menos à proteção da polícia, né? Pelo menos eu nunca precisei, né? As pessoas são muito de boa, sabe? A boa parte das pessoas são de boa. As pessoas brincam com a gente, né? Tipo, motorista de ônibus, sabe? Cobrador pergunta, né? Tipo, se a gente tá bem, tá? Ou seja, as pessoas estão sendo até inclusive muito mais simpáticas comigo do que antes, né? Antes, quando eu era um homenzinho, né? Quando eu performava esse papel. E eu tô achando isso muito bom, gente. Nossa, é excelente, sabe? Eu já tive conversa com pessoas no ponto de ônibus, né? Eu já tive oportunidade de conversar com outras pessoas na rua. As pessoas me param pedindo informação, falam assim: oi moça, tudo bem? Pois não. E eu acho isso incrível, gente. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Você poder sair na rua e as pessoas te chamarem de moça, as pessoas te chamarem de senhora, de senhorita, é a melhor coisa. É uma sensação extremamente, assim, extremamente satisfatória pra gente, né? Eu fico com um sorriso de um canto aqui até aqui, porque realmente é muito bom, sabe? É muito bom as pessoas reconhecerem o nosso gênero por causa da nossa roupa, né? E isso, de certa forma, né, eu acho que está mostrando sim que a população, né, de maneira geral aqui no Brasil, está mudando a sua mentalidade. Eles estão sendo menos preconceituosos com a gente, eles estão sendo mais abertos, mais compreensíveis. É claro que falta muita coisa, é claro que existe muita gente que é reacionária, que é contra os nossos direitos, pessoas que são declaradamente LGBTfóbicas. Essas pessoas, sim, elas são o nosso calcanhar de Aquiles. Essas pessoas são o nosso problema. Tipo, literalmente é isso. Essas pessoas são o nosso problema. Porque a gente fica com medo de sair de casa por causa de pessoas assim. A gente fica com medo de ir numa balada por causa de pessoas assim. A gente fica com medo de, sei lá, ir num lugarzinho assim à noite, voltar 9, 10 horas da noite pra casa
E aí, o que acontece? A gente fica com medo. A gente fica com medo porque existem pessoas que são preconceituosas e que são capazes de agredir a gente fisicamente. Essas pessoas, elas proporcionam pra gente um medo. Essas pessoas fazem com que a gente prefira ficar em casa em segurança do que se divertir. Né? Sair aí eventualmente para poder pelo menos esfriar a cabeça, sabe? Porque todo mundo trabalha, né? Eu não tô trabalhando mais, né? Eu fui demitida recentemente, mas a gente trabalha, a gente fica 10 horas no escritório e depois vai para casa. Se eu quiser, por exemplo, uma sexta-feira à noite ir para um barzinho, porque, por exemplo, aonde eu trabalhava, né, era próxima a uma rua que tinha vários bares, né? E se uma sexta-feira à noite eu quisesse ir para lá, para beber alguma coisa, para comer alguma coisa, então o que iria acontecer se eu pegasse, por exemplo, um Uber e eu fosse assediada pelo motorista, né? Ou eu fosse agredida pelo motorista? Pode acontecer? Pode. É raro acontecer? É. Mas eu já ouvi relatos, sim, de meninas trans que passaram por esse problema, né? De pegar um Uber e aí serem assediadas. Isso é um problema, sim, muito grave. A gente sabe, a gente tem consciência de que existem problemas, sim, aí mundo afora pra gente. Mas pelo menos, eu garanto, sinceramente, que a maioria das pessoas não vai fazer nada com a gente. Absolutamente nada. As pessoas respeitam, as pessoas elas entendem, elas querem entender, elas perguntam. As perguntas podem ser inconvenientes algumas vezes, sim, mas a gente compreende, a gente entende quando é curiosidade e quando é preconceito. A gente sabe quando a pessoa ela é preconceituosa e quando ela não é. A gente entende isso. A gente consegue perceber quando ela está falando, né? E isso é importante. É importante a gente ter esse sexto sentido, né? Porque a gente identifica quem são os nossos opressores e quem não são. Né? Isso é muito importante. Né? É importante sim que as pessoas conversem com a gente. É importante sim que as pessoas venham e nos trate como objetos de curiosidade. Porque assim pelo menos elas aprendem um pouco. A gente pode passar para elas, falar um pouco da nossa vivência, falar por que a gente é trans, o que aconteceu. O que aconteceu com a gente nessa pergunta, né? A resposta é: olha, eu sou trans, já tem muito tempo que eu gostaria de ter feito a transição, eu não fiz, e eu estou fazendo agora, com 30 anos de idade, né? Então é isso. Uma outra coisa também, né, que é bom salientar nesses casos, né, é de que se você está com medo, né, não se preocupe, né, você vai criar coragem aos poucos, faça que nem eu, começa a sair acompanhada com alguém, né? Faz esse processo com uma pessoa de confiança, em um local de confiança, em um local LGBT friendly, né? Que aceita, que acolhe a gente e que nos recebe bem, para depois, assim, aos pouquinhos, você se sentir mais à vontade e você começar a sair da forma que você se identifica, da forma que você quer, né? E uma outra coisa também que eu acho que é importante de colocar aqui pra gente finalizar esse vídeo é que, como eu falei que a mentalidade das pessoas está mudando, que as pessoas estão sim, né, uma boa parte das pessoas estão dispostas a nos apoiar, aqui no Brasil, no ano passado, em 2020, né, tivemos 28 vereadoras trans eleitas, né? E eu não sei o número exato de vereadores trans, né? Mas elegemos vereadoras e vereadores trans. Elegemos uma quantidade muito boa de pessoas LGBTs, né? De pessoas que representam a sigla, né, no legislativo municipal. E eu acho que isso vai se repetir em 2022. E se a gente for analisar, por exemplo, Duda Salabert aqui de Belo Horizonte, a Erika Hilton, né, lá de São Paulo, se a gente pegar esses dois exemplos, a gente vê que são duas mulheres que foram as mais votadas em suas cidades na história, e isso comprova, isso mostra sim que não só a população em geral, né, tá apoiando a gente, mas mostra que muita coisa ainda vai vir de benéfico para nós, né, na questão das leis, né, na questão
da inclusão e na questão do jurídico, em tudo relacionado à União, tudo relacionado ao país, né, às normas e às leis. Então eu acho que nós sim estamos conseguindo ter a nossa visibilidade aos pouquinhos, né? Seja qualquer sigla, qualquer pessoa que esteja enquadrada fora da heterocis normatividade, né? Que eu detesto essa palavra porque fala como se fosse uma norma, como se fosse uma regra, né? Ser hétero e ser cis é uma norma e uma regra, sendo que não é. Então, vamos usar só hétero cis, que eu acho que é muito mais conveniente de usar. Mas é isso, sabe? Tá mostrando sim que a sociedade está mudando, tá nos respeitando, a gente tem sim mais liberdade de poder sair na rua, a gente sim tem um pouco mais, né, de escapou a palavra, né? Mas a gente sim tem um pouco mais, a gente fica sim, um pouco mais à vontade, né? Um pouco mais à vontade de sermos nós mesmos, um pouco mais à vontade de ocupar os espaços que normalmente pessoas hétero e cis ocupam, né? E ao ocuparmos esse espaço, a gente chama atenção, a gente chama atenção, a gente é percebido, a gente as pessoas conseguem nos ver ali naquele espaço. Pode ser que causa um pequeno incômodo em algumas pessoas, sim, mas em outras pessoas causa curiosidade, em outras pessoas causa admiração, em outras pessoas causa aquela sensação de que sim, a sociedade ela está mudando, a sociedade está nos respeitando. É óbvio que falta muita coisa ainda, falta muita coisa em relação ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho tem que nos absorver, tem que ser mais acolhedor às pessoas trans de uma maneira geral. A questão também da família, sabe? A família ela tem sim que apoiar, né? Ela tem que entender, ela tem que aceitar. Eu acho que a igreja também tem esse papel fundamental, né? Por ser um instrumento, né, de comunicação, um instrumento de fé, né, que é mais presente na sociedade. É claro que a gente tem exemplos aí de igrejas, né, evangélicas, que tipo a igreja cristã contemporânea, que nos aceita, nos acolhe, e eu acho que é importante sim, porque existem muitas pessoas trans que não abdicam da sua fé depois da transição. São pessoas que ainda continuam frequentando os cultos, são pessoas que ainda continuam tendo fé, são pessoas que ainda sim têm esperança de que haverá uma mudança, sim, haverá sim uma aceitabilidade muito maior da gente nesses espaços. É claro que a gente tem espaços que são muito reservados e muito limitados pra gente, sabe? A igreja é um exemplo, né? O mercado de trabalho, que eu tinha dito antes também. Eu acho que instituições públicas, de uma maneira em geral, geralmente, dependendo de como está a nossa situação, se a gente não retificou o nome ainda, os acessos aos serviços ficam um pouco mais complicado, mais difícil. Tudo, sim, tem muitas coisas ainda que precisam mudar, sabe? Mas eu tenho esperança de que as coisas vão sim encaminhar aí pela frente e a gente vai conseguir vencer e ter essa visibilidade que a gente sempre gostaria de ter, pra gente ter pelo menos uma vida digna e pra gente poder viver com segurança, pra gente poder viver com qualidade de vida. Porque pessoas trans aqui no Brasil, infelizmente, não vivem com qualidade de vida ainda, vivem com medo, vivem na margem da sociedade, muitas vezes, vive de empregos informais e muitas vezes tem que ser voltada à prostituição, porque muitas vezes pessoas trans podem, sei lá, sair para vender bala e não conseguir vender bala porque a pessoa é travesti, né? Isso pode acontecer também, né? Mas infelizmente é assim que o mundo é, mas a gente está mudando. Graças a Deus está mudando, as coisas estão se transformando, sim, as coisas estão sim encaminhando por uma questão mais positiva. Eu acredito sim, muito, muito, muito que a próxima geração vai ser muito mais inclusiva, e depois a próxima muito mais inclusiva ainda, e eu gostaria muito de ver isso. Se eu pudesse, sei lá, ter uma oportunidade de viver uns 80, 90 anos tomando essas porcarias desses hormônios, né? Porque a gente sabe que os hormônios, eles
colocam a nossa vida em risco, muitas vezes, né? Por isso que a gente tem que assinar aquele termo de consentimento informado, né? Se comprometendo com os efeitos colaterais. Se eu, pelo menos, conseguir viver 80 anos para conseguir ver isso, para ver as próximas gerações serem mais inclusivas, serem mais respeitosas com a gente, eu acho que eu já vou estar satisfeita com a minha vida, sabe? Aí a minha vida já vai ganhar um outro rumo, sabe? A minha vida já está ganhando um rumo diferente agora e iria ganhar um rumo diferente, sei lá, depois dos 60, quando eu visse que realmente o mundo está mudando para melhor. Não só para a gente, mas para todo mundo. Para todas as minorias, sejam minorias étnicas, sociais, minorias também estrangeiras, todo tipo de minoria. Eu acho que se as coisas mudarem para melhor para todo mundo, tudo vai ficar melhor, inclusive para quem é privilegiado nessa sociedade. Então, ó, beijinhos e tchau, tchau.